Estamos de volta, o programa Eliana Barbosa e você, hoje falando sobre superação e sucesso. Eu sou uma leitora fã do trabalho de Elias Awad, nosso convidado, especialista em escrever biografias e em entrevistar pessoas bem-sucedidas. E o que eu tenho aprendido com essas leituras é que uma das principais diferenças entre as pessoas bem-sucedidas e as pessoas sem sucesso é que as bem-sucedidas falharam mais. Isso mesmo. Tiveram seus fracassos, mas não consideraram cada fracasso como um monstro que as perseguia ou que arruinou suas vidas. Elas tinham outro olhar. O fracasso para elas se tornou um professor benevolente, abrindo suas mentes para um sucesso jamais imaginado. Daí, amigo e amiga telespectadora, vem a importância da persistência no caminho do sucesso. Então, Elias, eu te pergunto, porque você é especialista em falar também de uma pessoa que eu adoro, que é o maestro João Carlos Martins. E no seu livro, Sucesso em Palavras, você coloca lá uma entrevista que você fez com ele na rádio, né, Elias? Conta pra gente um pouquinho da história dele e depois nos explique o que é mais bonito nisso tudo, o que te ensinou esse grande homem, maestro João Carlos Martins. Bom, eu me emocionei muito com a história dele e ele também. Então isso eu acho que já mostra um pouco do João Carlos Martins, do maestro. Uma pessoa que se emociona toda vez que lembra os momentos que passou. Ou seja, a memória, né, a cada vez que eu tenho certeza que hoje ele rege uma orquestra, ele vai para o piano, ele toca a orquestra baquiana, né, ele comanda a orquestra baquiana, esse homem leva tudo que ele viveu, tudo que ele passou, tudo que ele superou. Tem uma frase que eu gosto muito, até para reforçar um pouco do que você falou nesse início. É do Publilio Sírio. Ele falou isso há mais de 2000 anos, né? Que hesitando cresce a coragem, que ousando cresce a coragem, e hesitando cresce o medo. Então eu acho que é bem isso mesmo. Os empresários, eles erram porque eles ousam, né? Mas não de uma forma irresponsável, de uma forma muito responsável, mas ousam. Né? Eles sabem exatamente que o fato de você arriscar faz parte do jogo, faz parte da situação. Mas voltando ao João Carlos Martins, nós estamos hoje emocionados em ver, né, que com a idade que ele tem, ele superando vários problemas físicos, consegue hoje reger e tocar, né, o piano, mesmo de uma forma com uma forma debilitada, mas consegue. Só que a primeira grande vitória do João Carlos Martins veio aos 8 anos de idade, superando um câncer na garganta. Então, aí começa a história de vida, a história de luta do João Carlos Martins. Ou seja, eu acho que ali é que foi o ponto fundamental. A luta que essa criança teve pela vida, a vontade de viver, enfim. E daí para frente, o João Carlos Martins, ele sempre marcou, ou pelo ineditismo, pela precocidade, ou principalmente pela superação. Ele já aos 12 anos... foi um pianista premiado, tocou nos principais palcos do mundo, se reinventou, porque isso acontece muito. Né? O telespectador da TV Mundo pode estar passando por isso, por algumas crises. Né? Bom, eu tenho farinha, eu tenho ovo, tenho a margarina, agora como é que eu faço esse bolo? Né? Eu tenho tudo isso, tenho os ingredientes, agora como é que eu transformo isso num bolo, numa receita de sucesso? Uma receita saborosa. É tomada de momentos em que ele teve que se superar, né, Elias? Muito se reinventar. Né? Se eu não consigo hoje fazer isso, eu tenho que migrar para aquilo. Só para o nosso público, quem ainda nunca ouviu falar nele ou não sabe totalmente da história, vamos explicar. Ele foi perdendo os movimentos. Ele sofreu um acidente, né, Elias? E machucou uma mão, acho que foi a mão direita, se não me engano, e ele perdeu os movimentos dessa mão. Depois ele mais para frente, aí ele tocava só com uma outra mão, com a esquerda. Exato. Depois ele sofreu outro acidente e foi perdendo também, até que aos 63 anos de idade, não querendo largar a música, o que ele fez? Vou fazer um curso de maestro, vou virar um maestro. E ele não pode segurar a batuta porque ele não tem condições, firmeza na mão para segurar e nem passar as páginas da partitura. Então o que ele faz? Ele decora tudo. Olha só que superação. Que exemplo, e é o que você falou, toda vez que a gente assiste no YouTube os vídeos dele, ele está sempre, quando ele comenta o problema, ele está chorando, mas
É um choro, eu acredito que emoção pela superação. É um grande exemplo para todos nós. É um choro em sorriso, né? É uma forma de sorrir, porque chorar também é isso, né? É um choro de Então, gratidão também, de né? gratidão, com certeza. E ele é muito grato às pessoas. Aliás, ele é de uma família de grandes destaques, Sim, né? Ele realmente... Até ele mesmo disse que o irmão dele, né, era melhor músico que ele, né? Mas aí aquela superação, aquela entrega... Aquele carisma, aquele brilho. Ele sempre foi especialista em tocar Bach, né? E o irmão Exato. dele em tocar Debussy. Exatamente. Eu fiz um curso com o irmão dele, muitos anos atrás, quando eu era jovem, toquei Debussy. Perfeito. Tem um irmão que é um jurista brilhante, enfim. Tem também. Agora, você sabe que, olha que coisa linda, maravilhosa, e que ele aprendeu com isso. Errou e aprendeu. João Carlos Martins já foi empresário de boxe, já foi político. E no momento ele se viu, né, sendo noticiado em política, nos cadernos de política e também de esporte. E ele falou, mas o que eu estou fazendo com a minha vida? Né? Será que é isso que eu quero para mim? Olha o que eu fiz. Eu tenho uma grande vocação, né, uma grande paixão, um grande amor, e estou entregando isso em detrimento. Você já pensou o João Carlos Martins mandando o pugilista dele bater? Incrível, né? Não Incrível, casa com ele, não casa, né? Mas é bonito que ele reconheceu isso e foi flexível, que é uma outra qualidade da pessoa de sucesso. É ter flexibilidade para mudar. Bom, não está dando certo, deixa eu mudar. E aquele caminho que eu escolhi, vou voltar para ele, por que não? Exatamente. Por que não? É isso mesmo. E por falar em persistência, eu me lembrei que eu li certa vez sobre um autor americano, muito interessante essa história. Ele teve o seu primeiro livro recusado por 26 editoras. Até que ele foi aceito na 27ª tentativa. O nome dele é Barry Farber. E quando lhe perguntaram sobre o que ele aprendeu com tanta rejeição, ele disse que a mais valiosa lição que ele aprendeu foi não considerar rejeição como sinônimo de fracasso. Ele disse que quando o 27º editor comprou o livro dele, ele não estava levando um original que havia fracassado 26 vezes. Ele estava levando um original que havia se beneficiado do conselho de 26 talentosos e reconhecidos profissionais da área editorial. Olha que interessante. E é interessante isso também que ontem eu li na Veja da semana passada que o James Patterson, que é um autor que mais vendeu livros no mundo inteiro, o James Patterson, ele estava contando que o primeiro livro dele foi rejeitado 31 vezes, mais do que esse. Então, olha só. E ele não desistiu. Ele não desistiu. A gente não pode desistir. Na verdade, a gente aprende. Cada rejeição, você vai e muda um pouquinho o que você está fazendo e você vai aprendendo. Maravilha. Elias, daqui a pouquinho a gente volta e nós vamos continuar com esse assunto, ensinando você a dar a volta por cima, se superar e encontrar o sucesso. Voltamos já.